Quero dar boa noite a todos e a todas que estão aqui, que sejam todos bem-vindos. E hoje temos a nossa formação da Gesto, do Integrar e da Gestos, desculpa, é que estou habituada já com a Gesto. E ter o prazer, né, de conversarmos um pouco com a Marina, né, essa pessoa incrível. E aí, enquanto todo mundo se apresenta, depois eu apresento um pouquinho da trajetória da Marina. E depois ela mesma pode complementar, tá bom? Então, eu vou pedir para a Gerlane se apresentar, por favor. Boa noite a todos. Eu sou a Gerlânia Trajano, ex-aluna do Integrar, hoje participando das Gestos e aluna de Filosofia na UFSC. Obrigada, Gê. Quero pedir para a Grace se apresentar, por favor. Boa noite, gente. Eu sou a Grace, faço parte do projeto Integrar como professora de português e sou membro da Gestos. Agora, atualmente formada, viu? Parabéns, Grace. Você fez por onde conseguir essa conquista. Meus parabéns mesmo. Você merece. O Ivo, por favor, se apresente. Eu sou Ivo, membro da GEF, professor de matemática no projeto. Estou meio aqui em território hostil, então tá bem ruim aqui a câmera e a internet. Boa noite a todos e uma boa formação para nós e para Maria. Tchau, tchau. Obrigada, Ivo. O José, por favor. Buenas noches, soy José, soy estudiante de letras, licenciatura en letras francés, literatura, estudié no Integrar y soy miembro de Gestos. Obrigada, José. Cleiser, por favor. O Cleiser botou aqui no chat, professor de geografia, membro da Gestos, e aí hoje ele está com um probleminha que a internet dele não está muito boa, talvez a gente não vai poder contar muito com as falas do Cleiser, mas seja bem-vindo, Cleiser. Lorena, por favor. Boa noite, eu sou Lorena, letras francês, membra da Gestos. Obrigada, Lorena. Pelo jeito, não é só o Cleiser, vai estar todo mundo com esse probleminha da internet, mas estamos aqui, estamos juntos. Aí, se não tiver internet, vamos pelo WhatsApp. Mas precisa da internet também, né, gente? Mas aí, vamos lá. O Felipe, que acabou de chegar. E aí, pessoal? Tá chegando no mercado aqui. Vim prestigiar aí. Tá corrida, coisa aqui. Sou professor do Integrar. Membro da Gestos também. Faço mestrado na UFSC. E professor do Estado também. Vamos aí, Marina. Massa. Bem, agora meu nome é Mara, né? Eu estou coordenadora da Gestos, sou integrante, membro do Integrar e ex-estudante também, sou estudante de arquitetura no processo de formação, final de formação, né? Já estou na reta final, graças a Deus. E aí, agora, hoje a gente tem a Marina aqui,
que ela traz para nós o tema de como levar o feminismo para as ciências e a tecnologia, né? Mas antes de falar desse tema, eu queria falar dessa pessoa, né? Dessa pessoa que na minha vida ela é extremamente importante, porque eu tive o prazer de conviver mais de perto com a Marina e não com a professora só, né? De conviver com essa pessoa fantástica, maravilhosa, que me ajudou assim muito, muito, que foi de total importância durante agora a pandemia nos cálculos, que ela teve presente junto comigo praticamente todos os dias. Ela estava aqui na minha casa me ajudando a estudar, me ajudando a pensar os cálculos e a resolver eles de uma maneira sem eu ficar me torturando tanto. Então, eu tenho muito para agradecer a Marina, porque se eu... Claro que outras colegas também me ajudaram, mas a Marina estava aqui no presencial e isso foi fundamental nesse processo que eu estava passando durante a pandemia. Então, meu muito obrigada a ela já de antemão, e ela sabe disso. E aí eu tenho um pequeno histórico aqui da Marina. Ela é engenheira mecânica, né, formada em engenharia mecânica na Unicampus, e também é mestrada na Unicampus. Também é doutoranda na engenharia mecânica da UFSC e trabalha na engenharia. E hoje ela é professora de matemática, né? Faz parte do feminismo, do coletivo Feminismo Mulheres da Engenharia na UFSC. E faz parte do Integrar, né? Que é uma coisa que a gente eu acredito, tenho certeza que supera qualquer título que a gente tenha conseguido na academia, em termos de conhecimento, em termos de experiência. É algo que agrega muito nas nossas vidas, não só na academia, fora dela e para além dela, né? Então, Marina, é um prazer ter você aqui, dando essa formação para a gente, e espero que todo mundo goste e que a gente participe, né, que possa trocar muitas ideias com a Marina. Bem-vinda, Marina, a palavra é sua. A Mara já começa deixando a gente emocionado, né? A formação nem começou ainda, eu já estou aqui pegando o lencinho, né? Que é isso, Mara, eu que tenho a agradecer. A convivência com você, nossa, me ensinou e me ensina muito, e você é uma pessoa incrível. Sou muito feliz de fazer parte do projeto, muito feliz de ter podido, quando eu estava morando em Floripa, ainda ter convivido um pouquinho mais de perto. E... enfim, e o projeto, sempre fazer parte do projeto incrível. Essa apresentação aqui que eu vou mostrar para vocês é uma formação que eu já apresentei em outros lugares, e ela é um pouquinho longa, então eu vou tentar, talvez eu dê uma pulada num dos slides para ela não ficar tão arrastada, porque senão também ficar 1h30 falando, acaba que sábado à noite vai ficar todo mundo meio cansado. Mas vamos lá, então. Eu vou abrir aqui a minha apresentação, e tem esse problema clássico, né, que para a gente mostrar a apresentação, a gente não vê as pessoas, o que é muito chato. Então, se vocês quiserem me interromper, por favor, fiquem à vontade. Eu não vou estar conseguindo ler o chat, então se alguém escrever alguma coisa no chat, se alguém puder ler para mim, também me ajudaria bastante, porque como eu só tenho uma tela, acaba que eu não vejo. Vou até pegar... no meu telefone está sem bateria, senão eu até acompanhava pelo telefone também. Mas, enfim, vamos lá. O nome da formação é Como Levar os Feminismos para as Ciências Exatas e Tecnológicas. E, basicamente, essa formação ela é baseada em 3 perguntas motivadoras. Então, a gente vai começar partindo de uma coisa que é meio senso comum e vai tentando aprofundar um pouquinho. Primeiro, a questão de por que as mulheres são minorias nas ciências exatas e tecnológicas. Depois, por que a gente quer mais mulheres nas ciências exatas e tecnológicas. E aí, por fim, a questão de como levar os feminismos nas ciências exatas e tecnológicas, que é a questão principal, né? Aqui uma lista enorme de referências, só para dizer que eu não tirei da minha cabeça, né? Tem bastante leitura envolvida no processo também. E começando, então, por que as mulheres são minoria nas ciências exatas e tecnológicas. Trouxe alguns dados, né, de um artigo da professora Maria Rosa Lombardi, que é uma das maiores estudiosas da questão de gênero e engenharia no Brasil, e ela vai estar trazendo dados da PNAD, na verdade, do IBGE, falando que em 2013... no Brasil, engenheiros, cerca de 16,7% dos engenheiros do Brasil eram mulheres, então menos de 20%, né? E dados do Ministério do Trabalho, em 2014, 18% dos engenheiros eram mulheres, então pouca, né?
Quando a gente vai para a questão da formação acadêmica, da academia, né, no caso das pesquisadoras com doutorado, as mulheres elas vão ser 40% de quem tem doutorado, mas vai variar muito com a área, né? Então, aqui alguns números, coisas que a gente percebe empiricamente. Quando a gente vai para a parte de linguísticas e artes, tem maioria feminina, ciências e saúde também tem maioria feminina. Nas ciências sociais aplicadas já tem menos mulher do que homem, e quando chega nas ciências exatas da Terra, tem só 30% de mulheres, e na engenharia só 26% de mulheres. E aqui tem alguns dados de um estudo que eu fiz com algumas amigas minhas, que a gente apresentou no Fazendo Gênero, que basicamente são dados referentes à UFSC. E aí a gente consegue ver aqui o percentual de mulheres ingressandas e formandas entre 2009 e 2019 para as diferentes engenharias. E o que a gente vai perceber, na verdade, é que as mulheres são minoria de uma maneira geral, porém, em alguns cursos chega até a ter mais mulher do que homem, né? Uma coisa que a gente até percebe empiricamente. Então, por exemplo, engenharia química é quase meio a meio, e ambiental e alimentos chega a ter mais mulheres do que homens, mas em todas as outras engenharias vai estar tendo mais homem do que mulher, e as ditas engenharias mais duras, né, tem menos ainda. E chama atenção também que proporcionalmente entra mais mulher do que forma. Então, além de ter pouca, dá a entender que mais mulher, embora a gente não tenha seguido, né, todos os estudantes, então não dá para falar com certeza que ela teve uma desistência maior, mas desses dados dão uma indicativa de que tem uma desistência maior das mulheres. No mestrado, no doutorado, vai estar se repetindo o que foi visto na graduação, e quando a gente chega no quadro docente é ainda mais chocante, porque se já tem poucas mulheres na graduação, quando a gente chega no quadro docente tem curso que não tem nenhuma professora mulher, no caso, automação de sistemas, só tem 3%, tipo mecânica, e mesmo química e alimentos, que quando a gente viu era a maioria dos estudantes, só vai ter 33%, que é um quadro que a gente vê, inclusive, nas ciências humanas também, que quanto mais você avança na carreira acadêmica, menos mulher você encontra. Isso mesmo nas carreiras onde ingressam as mulheres, onde formam as mulheres. Mas, mais importante do que a questão de gênero, na verdade, é a questão de raça. Santa Catarina é um estado muito branco, Santa Catarina é um estado muito racista, e mais do que não ter mulher na engenharia, o que não tem é pessoas negras nas engenharias. E como tem pouca mulher, acaba tendo menos ainda mulher negra. Então é muito importante a gente ressaltar essa questão racista, e quando é impossível fazer essa discussão de gênero sem levar em consideração também a questão de raça. Então aqui nesse gráfico, esses numerozinhos espremidas aqui são todas as mulheres não brancas, que a gente teve que agrupar, colocar tudo no mesmo saco, só para dar para visualizar mesmo, que senão não dava para ver. E aqui, esse amarelinho mais clarinho para o azul, são as pessoas não brancas. Então, na verdade, a gente vai percebendo que, apesar de ter pouca mulher, o que tem mesmo pouco são pessoas negras. Tanto homens quanto mulheres, e principalmente as mulheres negras. E, acabei que eu não coloquei no slide, mas chama, inclusive, a atenção que não tem nenhuma mulher indígena nas engenharias da UFSC. Total de 0, não existe. Nos dados que a gente acessou, em 10 anos, não tinha uma mulher indígena nas engenharias da UFSC, e tem alguns cursos que tem mulheres pardas, mas não tem mulheres pretas, tipo engenharia elétrica, se eu não me engano. Então, é realmente uma questão racial que a gente precisa pensar isso. E aí, para trazer um pouquinho, para falar um pouquinho sobre essa questão das mulheres negras na ciência, né, eu trouxe um pouquinho do trabalho da professora Bárbara Carim e Soares Pinheiro, que era aquele grupo da UFBA que apresentou já várias formações para integrar, maravilhosas, por sinal. Aprendi muito, inclusive por isso, procurar literatura. E ela vai estar trazendo para a gente, nesse trabalho, esse livro dela, que começou como um projeto de Facebook, de Instagram, desculpe, ainda está no Instagram, tá? Recomendo que irei seguir. Ela vai trazer um pouquinho da própria história e vai falar também da história da produção de conhecimento africana, conhecimento das pessoas negras, e vai terminar trazendo a história de algumas mulheres negras na ciência, né, que é justamente para fazer um pouquinho o resgate dessa história. E aí, só trazer algumas citações para a gente, começar falando que, historicamente, o nascimento da ciência tem sido reconhecido como um fenômeno que surgiu no continente europeu, no apogeu da modernidade, tendo sido negados todos os saberes produzidos por povos ancestrais não europeus, mas que foram fundamentais para a estruturação do conhecimento greco-romano. Se levarmos em consideração que a humanidade surgiu na África, e com ela as primeiras civilizações, é extremamente plausível se pensar que foram esses, os primeiros humanos, aqueles que desenvolveram formas de produção e reprodução do conhecimento. Várias questões que a gente já abordou aqui no Integrar, né, mas sempre é importante ressaltar. Então, por exemplo, que a questão que muito frequentemente o primeiro contato que os estudantes têm nas escolas com o corpo negro é o navio tumbeiro, ou negreiro, né, como ele é chamado.
Esse é o traço fundamental constitutivo da nossa identidade ancestral. Aprendemos na escola que viemos de escravos. Obviamente, alguém que vem de escravos não se sente privilegiado em sua origem e constrói uma relação psíquica causal e direta, que justifica seu atual rebaixamento social. E sua não detenção de bens materiais e imateriais é justificada pela relação com sua origem. Entretanto, pessoas negras não surgiram no mundo com a escravidão, ao contrário do que nos foi ensinado na escola. Ela sempre usa escravos entre aspas, né, porque para ser alguém escravo, tem alguém escravizando, né? Então, quando ela escreve, ela prefere usar o termo escravizado. E ela vai fazendo todo esse resgate de como a cultura europeia é colocada como a única cultura, né, a única detentora do conhecimento, e como tem toda uma violência simbólica sobre as pessoas negras e, consequentemente, sobre as mulheres negras, que vai acabar, além de todos os impeditivos materiais mesmo, impedindo que essas mulheres acessem algumas áreas do conhecimento e como isso... Enfim, ela não chega a abordar isso diretamente para as ciências exatas, mas ela mesma é professora de química, então ela mesma traz um pouco isso. Então, por exemplo, aprendemos desde criança e passamos a vida inteira chamando a Europa de o velho mundo, mesmo sabendo que a humanidade surgiu na África. Quando viajamos para a Europa, dizemos que vamos ao berço das civilizações, mesmo sabendo que no mundo existem civilizações anteriores. Propagamos a ideia que a universidade surge na Europa, em Bolonha. Uma busca fácil no Google nos revela que a primeira universidade no mundo é a Universidade de Al-Qarouni, em Fez, no Marrocos, leste africano. Por último, acreditamos que a Europa é o padrão de ciência e intelectualidade. Assim sendo, o fenótipo fora do europeu é caracterizado como não desenvolvedor de ciência, mas de conhecimentos populares. E ela vai fazer um resgate de vários autores, né, que vão estar trazendo um pouco algumas questões, tipo Abdias Nascimento, falando sobre como o branqueamento cultural é uma das dimensões do genocídio da população negra. A Aimé Césaire, que fala de como a colonização é um ato de pilhagem e não apagamento. Eu acho essa frase muito marcante, né, que a gente tende a pensar que o colonizador chega e basicamente existia uma cultura antes, o colonizador chegou e destruiu. E, na verdade, não. O colonizador ele chega e pilha. Ele se apropria do conhecimento que foi construído por uma outra cultura e começa a dizer que aquele conhecimento foi produzido por ele, o que é violento de uma maneira totalmente diferente. E a Orja Beudja, que fala que a pessoa colonial é aquela que derrotou o seu fascínio pelo homem branco e pela civilização ocidental. No livro, a professora Bárbara Carini traz alguns exemplos de ciência africana, que é sempre bom resgatar, né? Por exemplo, a questão da primeira revolução tecnológica, no caso da passagem dos seres humanos de caçadores-coletores para a agricultura, aconteceu lá no Rio Nilo, cerca de 18 mil anos atrás, e a criação da pecuária na região do Quênia, há cerca de 15 mil anos atrás, a invenção da cerâmica. O Egito, que as pessoas às vezes esquecem que é negro, por uma questão midiática, inclusive, que frequentemente colocam o Antigo Egito como feito de pessoas brancas, mas que basicamente teve todo o desenvolvimento das pirâmides, que envolvia grandes questões de matemática, de geometria, de engenharia. Tem todo o conhecimento na mumificação, que tinha toda a questão que envolvia vários conhecimentos de anatomia, fisiologia, transformações químicas, e o próprio teorema de Pitágoras, que aqui no Integrar a gente aprendeu que não foi o Pitágoras que fez, né? Que na verdade o Pitágoras foi dar um passeio no Egito, aprendeu como fazia, e até hoje a gente está repetindo que foram os gregos que criaram. A professora Bárbara Carini cita também o povo Banho, né, localizado na atual Uganda, que tinha um conhecimento sobre cesariana e cirurgia muito anteriormente do conhecimento europeu. A questão das navegações, porque os povos africanos, na verdade, foram os primeiros a chegar às Américas, e ela até tem uma citação aqui, né, que os povos africanos eram grandes navegadores, conhecedores da tecnologia de produção de embarcações, realizaram um processo diaspórico muito anterior à forçada diáspora escravagista na modernidade europeia. Eram povos que conviveram com outros povos ao redor do mundo e não mataram nem expropriaram terras, pois não fazia parte da cosmovisão deles. E, por último, os próprios escravizados que foram trazidos para o Brasil, embora muito frequentemente na escola a gente aprenda que eles eram apenas mão de obra física, na verdade eles traziam muito da sua tecnologia para o Brasil. Então, não tem nenhum relato na história de ter trazido algum português ou algum outro povo colonizador que trouxesse a tecnologia necessária para os engenhos ou que soubesse mineração como as pessoas escravizadas sabiam. Então, na verdade, os escravizados também eram grandes produtores de tecnologias e pessoas que estavam aplicando tecnologias, mas a gente não costuma aprender e saber reconhecer todos esses conhecimentos tecnológicos dessas pessoas. E, por último, trazer aqui alguns exemplos de algumas mulheres que são citadas pela professora Bárbara Carini,
que é sempre interessante a gente conhecer, né, algumas mulheres cientistas negras. Tem aqui a Enedina Alves Marques, que foi a primeira engenheira negra do Brasil. Temos aqui a Katharine Johnson, que foi matemática, física e cientista espacial, trabalhou como computador humano da NASA. Aquele filme do Estrelas Além do Tempo fala dela, e uma coisa muito interessante, né, para não dizer absurda, é que se você procura a foto dessa mulher no Google, vão aparecer muitas fotos em que ela aparece embranquecida no próprio Google, porque são para casar com as imagens que as pessoas têm do que seria uma cientista, então se tiverem curiosidade, podem fazer isso. Tem aqui a Gladys May West, que é uma matemática que criou a base tecnológica para o GPS. Tem aqui a Elza Maria Vera Silveira, que é a primeira negra doutora em matemática no Brasil, está viva, está até hoje. E temos aqui também a Sônia Guimarães, que é uma professora do ITA, que foi a primeira negra doutora em física no Brasil. Então, temos aqui alguns exemplos de mulheres que conseguiram superar várias dificuldades e que é sempre bom a gente lembrar que elas existem, embora, obviamente, o nosso objetivo seja que ninguém tenha que superar grandes dificuldades para ter acesso à ciência e tecnologia, isso tem que ser direito das pessoas e não rotas de superação, mas é sempre interessante também a gente conhecer esses exemplos, né, para, enfim, se inspirar, eu acho sempre válido. E terminando com uma citação da professora Bárbara Carini, que essas mulheres que aqui apresentei são apenas algumas poucas páginas de um livro em aberto, com milhares de páginas outras arrancadas e defenestradas na janela da indiferença. Longe de serem geniais, foram mulheres de seu tempo, que souberam enfrentar de frente o racismo e o sexismo, que desejava mantê-las num lugar social de obediência e inferioridade. Terminada essa breve apresentação, né, do livro da professora Bárbara, queria trazer um pouquinho aquele artigo que eu falei rapidinho no começo, que é o da professora Maria Rosa Lombardi, que vai estar falando o nome do artigo é Por que Tão Poucos, que é um estudo da arte sobre engenharia em gênero. Então, é uma revisão bibliográfica que ela fez sobre estudos de engenharia em gênero no Brasil. Ela estudou artigos, teses e dissertações entre 2000 e 2016, fazendo revisão bibliográfica básica. Está aqui uma lista dos trabalhos encontrados, né? O que ela percebeu é que houve um aumento das publicações do tema a partir de 2009. Opa, alguém falou alguma coisa? Alguém pode ler para mim, por favor? Bom, vou continuar. E que o recorte espacial foi a maioria das publicações no Sul e Sudeste. E aí ela foi separando as publicações que ela encontrou em 4 eixos: formação e docência, trabalho e mercado de trabalho, pioneira na engenharia e pesquisa e produção científica e tecnológica, justamente para responder por que tem tão poucas mulheres na engenharia. Na parte de formação e docência, o que mais foi comentado foi justamente a questão da socialização e das práticas pedagógicas excludentes, ou seja, da tal dita cultura de engenharia que se retroalimenta. Então, as meninas elas são ensinadas de que engenharia não é uma coisa de mulher, e dentro da engenharia existe uma cultura que é uma cultura masculina, e essas coisas vão se retroalimentando, impedindo tanto que as mulheres tentem ingressar nessas carreiras tecnológicas, quanto fazendo com que as que ingressem abandonem com uma incidência maior do que os homens. Tem a questão da divisão sexual do trabalho hierarquizada, de modo que, mesmo dentro da engenharia, tem algumas tarefas que são consideradas tarefas de homem, tarefa de mulheres, pode acabar afastando também as mulheres. E tem a questão da falta de representatividade, que gera suspeita quanto às capacidades das mulheres. Então, por isso a importância também da gente fazer o resgate. Enfim, só representatividade não resolve, mas representatividade também é importante, que ajuda as pessoas a se verem. Tem a questão do capital acadêmico, porque tem um autor, por exemplo, reportou que mulheres com histórico escolar impecável, elas se sentiam muito mais inseguras e tinham muito mais desconfiança quanto a elas do que homens que tinham engenheiros na família. Então, o fato de você ter alguém na sua família que já segue aquela profissão acaba ajudando, e muitas vezes as mulheres não têm e ficavam excluídas por isso. Tem a questão do conhecimento situado, que é um conceito de uma outra autora, mas que basicamente pode ser resumido como dizer que a ciência e a tecnologia elas estão organizadas ao redor de raça, classe e gênero. E apenas isso vai estar excluindo as pessoas. E tem o currículo enquanto instrumento de silenciamento. Porque como questões de gênero e questões de raça não costumam ser abordados nas ciências exatas e tecnológicas, o que acontece é que se finge que essas questões não existem. Elas são colocadas como questões que não dizem respeito às ciências exatas e tecnológicas, porque elas estão excluídas do currículo, e dessa maneira o currículo ele vai estar silenciando esses problemas que deveriam estar sendo discutidos sim, mas não estão.
O segundo eixo abordado pela Maria Rosa Lombardi é o trabalho e mercado de trabalho. Ela vai estar trazendo a questão de como a credibilidade... Marina. Opa! Ai, desculpa. Não, só porque tem gente pedindo para entrar. Acho que eu avisei a Grace ali, ela não viu. Só isso, desculpa. Ah, não, tudo bem. Pode interromper, gente. Aqui, se eu fechar aqui, eu fecho um bocado de janela, mas... Tudo certo aí? Pode seguir. Posso seguir? Então, no eixo trabalho e mercado de trabalho, tem a questão de como a credibilidade das mulheres é posta à prova no mercado de trabalho, né? E existe essa dúvida, então, será que elas serão capazes de fazer essas atividades para as quais elas foram formadas para fazer? Tem a questão dos conflitos entre a vida pessoal e profissional, porque, infelizmente, trabalhos domésticos acabam recaindo muito mais sobre as mulheres, e a questão da cuidados relativos à maternidade também acaba recaindo sobre ela, né? Sobre a criação de crianças, na verdade. E toda a questão dos estereótipos que existem. As mulheres, um trabalho encontrou que elas são muito mais frequentemente encontradas em trabalhos temporários, tendo jornadas de trabalho e ganhos menores que os homens. Existem artigos relatando discriminação tanto na seleção de estagiário quanto de profissional, né? Aquela piadinha de mau gosto do que o pessoal fala que não tem machismo aqui na empresa, a gente nem contrata mulher para não correr esse risco. E tem a questão do próprio ambiente de trabalho ser hostil para mulheres, o que faz com que muitas acabem desistindo. Outro dos eixos trazido pela Maria Rosa Lombardi é o Pioneiras na Engenharia. Ela encontrou seus trabalhos e ela fala da importância de visibilizar a história dessas mulheres, né, que foram as pioneiras, mas ela vai estar trazendo que todas as mulheres elas têm um caráter de excepcionalidade. Então, elas tiveram alguma coisa na sua história que foi diferente das outras. Tipo, pais que apoiaram na decisão, por exemplo. É muito comum que alguma dessas mulheres que foram pioneiras, elas se casassem com colegas engenheiros também, e a história profissional deles permaneceu atrelada, e não tem problema nenhum ao engenheiro casar com um engenheiro, o problema é a gente pensar que por que todas as que a gente conseguiram ir para frente eram justamente as que estavam casadas com os colegas? Por que não teve nenhuma que não tenha tido essa história, que não conseguiu ir mais para frente? E para essas mulheres que são as pioneiras, é muito comum, se você for ver o relato de uma engenheira mais velha, elas apresentarem questões que elas estão idealizando posições profissionais discriminatórias como sendo inerentes à engenharia. Ou seja, você vai conversar com elas, você percebe que elas sofreram vários preconceitos, várias discriminações, mas elas acham que isso é inerente à engenharia. Elas não fazem relação entre isso e não localizam isso como a discriminação que foi. Então, tem uma citação aqui, né, de uma professora, uma das pioneiras, falando que, quando me perguntam sobre as discriminações sofridas no exercício profissional, eu surpreendo as pessoas, pois normalmente há muita queixa. É fato sabido e notório que as mulheres no mercado de trabalho são prejudicadas, preteridas pelos homens, ou recebem um salário menor. Mas existe uma coisa, a mentalidade da mulher, sua postura ante o trabalho e a vida, atitude e o modo em que se encara. Eu nunca senti dificuldade e hostilidade. Ou seja, ela está reconhecendo que o mercado de trabalho pode ser bastante hostil, mas ela acha que é uma mentalidade diferente das mulheres, faz com que isso possa ser superado, e ela acha que ela própria nunca sofreu dificuldade e hostilidade. E o último eixo abordado pela Mariela Rosa Lombardi é a questão da pesquisa e produção científica e tecnológica. E, basicamente, o que ela encontrou é que as mulheres são minoria numérica, né, mas que a proporção vem crescendo, e a produção científica entre mulheres e homens é equivalente. Trazer agora, então, um pouquinho de um outro trabalho, na verdade é um livro da Londa Schebinger, é uma americana. É um livro de uma americana, então tem alguns vieses americanos no texto, mas é um livro muito bom também, recomendo a leitura. E, basicamente, é um livro que vai ser dividido em vários eixos, e começando com uma citação dela, ela começa falando que os sociólogos estudaram as características demográficas das mulheres que tiveram êxito na ciência, os antecedentes econômicos e educacionais de seus pais, as escolas que frequentaram, os cursos que seguiram. Mas poucos examinaram as culturas da ciência nas quais as mulheres estão bem representadas. O que podemos aprender delas? E aí ela vai te falar que existem 3 problemas. Primeiro, a questão do ingresso das mulheres na ciência, depois a questão da reforma nas culturas da ciência e a questão da abertura de novas questões de pesquisa. Aí ela vai fazer todo um histórico da história, um resgate histórico da história das mulheres na ciência, mulheres europeias, no caso, né, foi o que eu falei, tem essa questão.
Mas ela vai falar que na década de 70 teve todo um resgate histórico das mulheres na ciência, que era justamente para provar que as mulheres tinham um histórico científico, né? E ela ressalta, né, que sem a formação apropriada e acesso a bibliotecas, instrumentos, redes de comunicação, é difícil a qualquer um, homem ou mulher, fazer contribuições significativas ao conhecimento. E aí ela vai fazer todo um resgate da própria história da ciência, a ciência europeia, né, a ciência como a gente, infelizmente, que é a ciência que a gente tem noção como ciência, falando que, por exemplo, no século 17 e 18, a ciência não era um trabalho assalariado, então havia muitas mulheres que eram cientistas amadoras, por exemplo, na astronomia, nas ciências naturais, e mesmo saberes não considerados científicos, tipo parteiras, sempre as mulheres, mas que quando houve a formalização da ciência no século XIX, houve uma exclusão formal das mulheres do que seria ciência. Ou seja, com uma crescente polarização das esferas pública e doméstica, a família deslocou-se para a esfera doméstica privada, enquanto a ciência migrava para a esfera pública da indústria e da universidade. Então, houve na Europa e nos Estados Unidos essa separação entre o que era público e o que era privado, e a partir daí, como a ciência vira uma coisa pública e a mulher era restrita ao espaço privado, ela acaba sendo formalmente excluída. Ela vai estar falando da história das universidades europeias, e nas universidades europeias as mulheres foram excluídas, no sentido de realmente proibidas de frequentar, do século XII até meados do século XIX e XX, com poucas exceções. E tem até uma citação, né, que desde da sua fundação, em 1945, a única mulher membro permanente da Royal Society foi um esqueleto em sua coleção anatômica. A Royal Society é uma das principais sociedades científicas da Inglaterra, e desde 1660 até 1945, a única mulher que estava lá era um esqueleto anatômico. Fora isso, nenhuma mulher era permitida. E quando a ciência passa a ser profissionalizada, várias mulheres continuam atuando como cientistas, mas se tornam invisíveis. Por quê? Porque elas viram assistentes dos maridos. Então, aquele trabalho que qualquer pessoa que trabalha com ciência sabe que é o trabalho científico, que é você ficar repetindo experimento, tomando alguns dados, relatando a amostra, etc. Tudo isso não era considerado científico e era feito pelas mulheres, e enquanto isso os homens estavam lá publicando e sendo, tecnicamente, os cientistas da história. E por que é importante a gente fazer esse resgate da história da universidade na Europa, da história da ciência na Europa? Basicamente porque, infelizmente, a gente é um país colonizado, e quando a gente adota os modelos científicos europeus e estadunidenses, a gente acaba adotando também vários preconceitos de relação não só a gênero, mas também a raça, também a preconceito de capacitismo, etc. Então, trazendo aqui a própria citação da Londa, a transferência da tecnologia geralmente inclui a transferência inadvertida de ideologias e divisões de trabalho de gênero europeus e americanos. E ela traz até alguns exemplos de como, em outras culturas, as mulheres têm um papel diferente. Então, por exemplo, as mulheres, elas em algumas culturas, são guardiãs do conhecimento não reconhecidos pela ciência tradicional, como, por exemplo, o trato com a agricultura e a floresta, na Índia e dos Andes, por exemplo, onde as mulheres são guardiãs das sementes. Atualmente, existem diversas segregações das mulheres na ciência, tanto por hierarquia, né, como a gente até observou aquele exemplo lá da UFSC, que quanto mais alto você vai na carreira, menos mulher tem. Por território, então tem alguns lugares que não são considerados lugares de mulher, e por instituição. E ainda tem a questão da feminilização, reduzindo o financiamento e status no campo de conhecimento. Então, quando um campo de conhecimento começa a ser considerado feminino, é muito comum que ele vá perdendo reconhecimento. O contrário também acontece, né? É uma história bem tradicional as pessoas comentarem de como, por exemplo, no início da programação, a programação era feita por mulheres e não era considerado nada tão importante, mas a partir do momento em que se tornou uma tarefa masculina, foi quando começou a ser valorizada também. Então, como a mesma tarefa passa a ter diferentes funções, dependendo de quem é que está exercendo ela. E nos mesmos campos de trabalho, as mulheres vão estar ganhando menos que os homens, especialmente as mulheres negras, né? No Brasil, mulheres brancas e homens negros tendem a ter salários similares, mas os homens negros ganham menos que os homens brancos, e as mulheres negras são as que têm menores salários. E aí, a Londa vai estar trazendo para a gente também uma questão que eu acho muito importante, que a gente tende a pensar... Eu vou ler aqui a citação, né? A maioria dos estudiosos se concentra em por que as mulheres abandonaram a ciência, sugerindo que aquelas que o fazem, de algum modo, fracassaram. Esse
esses estudiosos raramente olham para as mulheres bem-sucedidas e porque também elas, às vezes, abandonam a ciência. Infelizmente, a preocupação com as origens das prioridades em ciência ou com as políticas públicas raramente adaptam-se comodamente à ciência de laboratório em tempo integral. Outras mulheres bem-sucedidas saem porque ficam insatisfeitas com as implicações sociais das suas pesquisas. Então, não é apenas... não é que todas as mulheres desistam porque elas não se identificam. Muitas vezes, elas não se identificam no sentido de ser difícil ou porque é impossível conciliar a maternidade, que são vários problemas que existem, sim. Mas tem a própria questão de como a ciência não se preocupa, vários campos científicos, né, não se preocupam com o social, principalmente quando a gente está falando de ciências exatas e tecnológicas. Isso faz com que muitas mulheres desistam porque elas não veem função do que elas estão fazendo. A parte 2 do livro da Londa, ela vai estar discutindo o gênero na cultura da ciência, que é basicamente sobre como a ciência tem uma cultura que é uma cultura masculina, mesmo que a ciência se diga neutra, na verdade não, na verdade, a despeito de reivindicações de neutralidade e valor, as ciências têm culturas identificáveis, cujos costumes e modos de pensar se desenvolveram no decorrer do tempo. Muitos desses costumes tomaram a forma na ausência de mulheres, e como veremos também a oposição de sua participação. E, historicamente, a formalização da ciência tornou virtudes da feminilidade defeitos da ciência. Então, coisas que no Ocidente são vistas como femininas são vistas como não científicas. Então, nesse sentido, muitas mulheres, para seguirem carreiras científicas, se viram obrigadas a abandonar o que seria o clichê o clichê da feminilidade. A Londa diz em épocas passadas, eu infelizmente posso dizer que até hoje, é considerado o maior cumprimento para uma mulher na ciência torná-la um homem honorário. Então, sei lá, eu mesma que tenho 30 anos já ouvi falar como elogio que eu era um dos caras. Isso é muito comum nas ciências exatas e tecnológicas, essa visão de que para você conseguir ser uma mulher bem-sucedida, você é um deles. E a própria Londa fala isso, né, que os afro-americanos foram de modo semelhante obrigados a assimilar imagens brancas. Ou seja, como a imagem que a gente tem do cientista é aquele cara branco, descabelado, que só vive para a ciência e que, obviamente, tem alguém que está cuidando da sua vida, pois uma pessoa pode se dedicar apenas à ciência, tem alguém que está fazendo a comida, tem alguém que está limpando a roupa, etc. Todas as pessoas que não se adequam a esse estereótipo acabam, de alguma maneira, muitas vezes, tendo que se aproximar dele, sendo abandonando o que é considerado feminino, tendo que se passar por branco. Ela traz a questão das mulheres negras, como é exigido mais trabalho emocional das mulheres negras também, né? Nos Estados Unidos tem muita figura da Nene, mas aqui no Brasil, como a própria Lélia Gonzalez discute, tem também a figura da mucama, né? Da mulher que está cuidando da família. Então, como isso acaba sendo levado até mesmo para o ambiente acadêmico também, então as mulheres negras acabam sendo colocadas como as babás da academia, né? Com demasiada frequência, solicitados a atenuar os temores de grupos dominantes, com demasiada frequência, postos na posição de conciliar grupos diversos e com determinadas frequências solicitadas para consolar os fatigados e oprimidos, exigências que vão bem além das suas obrigações formais. Tem toda a questão de como várias características que são lidas como femininas não são bem vistas na ciência, novamente, né? Aí a Londa vai estar levando em consideração como as mulheres acabam falando de uma maneira polida, o que é visto como insegurança na academia, e como os homens interrompem muito mais frequentemente as mulheres do que os outros homens, né? Que no inglês chama do mansplaining, em português muito melhor o macho palestrinha, mas como é muito mais frequente isso acontecer. E como o próprio tom de voz feminino, que é um tom de voz mais agudo, por biologia mesmo, biologicamente falando, o meu tom de voz é mais agudo do que de um homem, isso acaba também sendo mal visto, porque simplesmente a gente tende a achar que uma voz masculina é uma voz mais séria, e, portanto, uma voz mais científica, uma voz mais grave, quando uma voz feminina parece ser mais uma vozinha para consolar a criança, e não para estar discutindo um tema sério, não para estar fazendo ciência. Tem a própria questão do espaço físico que os homens ocupam, né? Quem nunca entrou no transporte público viu o homem de perna toda aberta, enquanto uma mulher estava espremidinha. E tem a própria questão da competitividade de egos, típica da ciência também, que a própria Londa está aqui uma citação, né, que nessa atmosfera, jovens cientistas moderados, de boas maneiras, de ambos os sexos, tendem a ter dificuldade em serem bem-sucedidos. E certamente as mulheres, mais sujeitas que os homens ao imperativo cultural de serem modestas, são postas em desvantagem. E, além disso, as mulheres podem ser mais vitimadas pelas práticas de depuração que os homens, porque a competição intensifica seu senso de autodúvida. As mulheres tendem a assumir menos riscos, especialmente em campos em que estão em minoria.
E aí, trazendo de novo, né, a questão do estereótipo do cientista atual, que é justamente aquele homem branco que vive desligado das necessidades do corpo e vive para a ciência. E o que é principal, eu considero, que é como a ciência, e não só a ciência, mas a vida profissional em geral, ela foi organizada em termos do pressuposto que a sociedade não precisa reproduzir-se, ou de que os cientistas não estão entre aqueles envolvidos em tarefas diárias de reprodução. Porque, de novo, você poder se dedicar só à ciência e não ter que cuidar da sua comida, você não ter que cuidar, sei lá, do seu filho ou da sua mãe, realmente é uma situação totalmente irreal para a grande maioria da população. E o que eu acho muito importante que ela traz é que os arranjos domésticos são parte da cultura da ciência. Apesar da distinção histórica entre as esferas doméstica e pública, a vida privada não está separada da vida pública. E o conflito que as mulheres encontram entre a família e a carreira também não é apenas um assunto privado. É algo que a Silvia Federici discute bastante também, mas basicamente como isso, da gente achar que, tipo, eu e meu companheiro temos que dividir nas tarefas domésticas, ok, mas isso não é uma questão de um acordo pessoal entre eu e ele. Essa é uma questão da sociedade, de como a sociedade tem que se estruturar de modo em que seja possível as pessoas dividirem as tarefas domésticas nos próprios lares, mas também seja possível a sociedade oferecer uma rede de apoio para que as mulheres mães possam trabalhar com ciência, por exemplo, para que as mulheres mães possam estudar, para que as pessoas que têm mulheres que têm pessoas idosas na família, que dependem geralmente do cuidado delas, na verdade, que essas pessoas idosas tenham acesso a outros cuidados e essas mulheres possam se dedicar também à ciência, também possam se dedicar a outras coisas. É toda uma questão de como a sociedade precisa se estruturar para que essas pessoas tenham acesso a essas carreiras científicas. Isso não é uma questão só pessoal, isso é uma questão da sociedade. E outra citaçãozinha boa, né, que os homens com doutorado em Harvard sejam geneticamente incapazes de lavar roupa, não é mais verdadeiro do que as mulheres sejam geneticamente incapazes de seguir matemática. É revelador, entretanto, que o primeiro seja menos estudado que o último. Todo mundo já deve ter aberto algum dia a internet para perder tempo e visto algum artigo científico falando que o cérebro feminino, a diferença entre o cérebro feminino e o masculino para resolver problemas matemáticos. E sério, por que a gente ainda está financiando esse tipo de pesquisa até hoje, em vez de estar financiando pesquisa para ver como é que consegue organizar melhor a sociedade para conseguir que as pessoas tenham mais tempo de se dedicar às próprias vidas e ao trabalho de uma maneira melhor, né? Fica o questionamento. Para trazer mais algumas respostas, eu trouxe esse artigo em inglês aqui, infelizmente ele não tem tradução em português, mas é um artigo que eu acho bastante relevante, então eu traduzi alguns trechinhos dele, que é o artigo da Wendy Faulkner, que fala da questão da tecnologia no feminismo, né, uma vista dos estudos feministas, e ela começa fazendo toda uma discussão sobre a corrente de estudos feministas na tecnologia, sendo a primeira dessas correntes, a corrente das mulheres na tecnologia, que é justamente o foco que já foi discutido antes, né, de por que tem tão poucas na engenharia, e ela vai estar levando a questão que, apesar de já ter várias campanhas tentando estimular as mulheres a seguirem carreiras exatas e tecnológicas, e apesar disso, terem poucas mulheres tentando ingressar nessas carreiras, isso mostra que tem alguma falha como o gênero, nessa análise de como o gênero é atribuído à tecnologia. E o que ela vai estar defendendo, então? Ela vai estar defendendo que a dominância masculina das engenharias ela vai se dever à associação simbólica entre masculinidade e tecnologia, e não apenas a socialização diferente de meninos e meninas. Então, além da questão de, desde pequena, a menina é ensinada a brincar de boneca e o menino é ensinado a jogar bola e brincar de carrinho, faz diferença? Faz. Mas, além disso, a questão é um pouco mais funda. Tem toda a questão de como a engenharia é associada a poder, a tecnologia é associada a poder e o poder é associado ao masculino. Então, mais do que simplesmente do que você é ensinado a gostar, tem simplesmente a questão de onde o poder está. A outra corrente que ela vai estar debatendo sobre de tipo de estudo de gênero e tecnologia seria basicamente mulheres e tecnologia, que é quem vai estar estudando como as mulheres se relacionam com a tecnologia. E aí traz a questão, né, que poucas mulheres criam a tecnologia e muitas mulheres vão ter uma justaposição de sentimentos positivos e negativos em relação à tecnologia. Então, vai achar que a tecnologia é boa, mas vai ter um pouquinho de medo. E é muito interessante, inclusive, como é muito comum a gente achar que a gente não tem conhecimento tecnológico. Você passa o dia inteiro mexendo no seu celular, mas você acha que você não sabe lidar com tecnologia. O que você está fazendo? Você está mexendo no celular? Isso é tecnologia também. Você sabe mexer com isso, mas existe esse pensamento de que não sei mexer,
que juntamente com a questão do fato que mulheres acabam tendo um senso de autodúvida maior, né? Acabam sendo ensinadas a terem mais medo de fracassar, faz com que tenha mais medo de tentar, e tendo mais medo de tentar, acaba não progredindo. A Wendy Faulkner, ela vai discutir sobre alguns modos de apresentar a tecnologia, que pode ser tanto vista como só capitalista patriarcal, no sentido que as mulheres seriam só vítimas das tecnologias desenvolvidas por homens, ou a tecnologia ela pode ser apresentada como neutra, o que vai estar gerando previsões excessivamente positivas decorrentes do seu uso. E aí, por último, que é o que ela acha mais interessante, são os estudos feministas da tecnologia. Estão focados na relação entre gênero e tecnologia, e não mulheres e tecnologia. Isso é muito importante, porque a gente tende a falar mulheres e tecnologia, mas homem também, homem não, né? O masculino também é gênero. Então, do mesmo jeito que existe uma construção social da relação entre as mulheres e a tecnologia, existe uma construção social da relação entre os homens e a tecnologia. Isso acaba sendo um pouco estudado, mas isso também é muito importante para a construção social do que é a tecnologia, né? E aí a Wendy Faulkner vai dizer que tanto o gênero quanto a tecnologia são moldados socialmente, e aí ela vai trazer uma pergunta fundamental, que é como o gênero é atribuído à tecnologia. Ela vai dizer, né, que basicamente são alguns homens que costumam tomar as decisões tecnológicas e os homens acabam tendo mais acesso às competências técnicas. E aí o artigo vai ter vários focos, né? Não vou trazer tanto aqui. Vai fazer um referencial teórico, vou dar uma pulada aqui, senão, só porque vai ficar muito longo. Aqui só para falar um pouquinho da questão dos gêneros dos artefatos tecnológicos, só para a gente entender um pouquinho como é que o gênero é atribuído a artefatos tecnológicos. Aqui tem um exemplo de peças que são chamadas de macho e fêmea. Obviamente, essas peças não têm sexo, né? Porque são peças de metal ou plástico e não seres vivos, mas tradicionalmente é chamado de macho o que tem o encaixe e fêmea onde encaixa. Então, aí é um exemplo que a gente está atribuindo o gênero a peças tecnológicas. E aqui um outro exemplo de artefatos tecnológicos, como o gênero vai estar sendo atribuído a objetos. Então, por exemplo, quando você olha para um fogão, muito provavelmente você vai pensar numa mulher e não num homem em primeiro lugar. E aqui tem dois objetos que têm funções diferentes, mas têm uma estrutura física relativamente similar, mas como um é voltado para o público masculino e outro é voltado para o público feminino, eles têm uma estética totalmente distinta. Então, a furadeira ela tem esse ar pesadão, ela é azul, enquanto o nosso aspirador de pó já, o nosso secador de cabelo, é totalmente curvilíneo e cor-de-rosa. Ou seja, a gente automaticamente está sendo colocado na própria imagem, no próprio design do artefato, qual é o gênero a qual ele é relacionado e várias outras coisas que são projetadas nesse sentido. E muitas vezes essa associação não é feita durante o uso do produto, e sim durante o design, né? Nesse caso. Quem desenhou essa furadeira e quem desenhou esse secador de cabelo fizeram para que a gente fizesse essa associação de gênero. E aí, a partir daí, surgem algumas falsas dicotomias. Por exemplo, na hora que você vai escolher que profissão você quer seguir. Você quer interagir com tecnologia ou você quer interagir com seres humanos? Você vai perguntar para uma menina se ela quer seguir carreira de computação, ela vai falar que não, porque ela não se vê como nerd. Mas, gente, hoje em dia é impossível, mesmo na pandemia, você nunca vai seguir nenhuma carreira que você não vai ter que interagir com seres humanos. E também não existe nenhuma carreira que você não vai ter que interagir com tecnologia. Então, isso de você ter que decidir se você quer interagir com tecnologia ou com seres humanos, isso é falso, não existe. Outra falsa dicotomia é que existe um modo de trabalho que seria um modo masculino, que seria objetivo, abstrato, não ligado às emoções, e outro modo de trabalho que seria o feminino, que seria o emocional, empírito, ligado a coisas concretas, visão holística do processo. Quando, na verdade, pessoas de ambos os gêneros podem ter modos diferentes de trabalhar e não tem só a mesma pessoa não vai ter sempre o mesmo estilo de trabalho. E aí ela vai ressaltar, né, que não é apenas a socialização, mas que você representar a tecnologia como algo masculino vai estar afastando as mulheres. E que ela vai dizer que, inclusive, existem alguns estudos que mostram que as mulheres tendem a levar mais em consideração a opinião do usuário, enquanto os homens priorizam aspectos técnicos apenas. E aí você pensa, gente, ia ser bom a gente levar em consideração a opinião do usuário para desenvolver um produto tecnológico, né? Isso não é algo ruim. E que modos que são lidos como femininos de lidar com a tecnologia vão ser desencorajados por professores. E aí ela vai estar trazendo um exemplo, né, de um trabalho que pedia para meninos e meninas entre 13 e 15 anos para projetar uma jaqueta para frio,
E várias meninas, mas nenhum dos meninos testaram o tecido, mas os professores acharam que testar o tecido era irrelevante. Ou seja, tem uma grande disparidade entre o que é considerado necessário e o que é de fato necessário para fazer tecnológico. E tem muitas habilidades que são ditas femininas que são fundamentais no desenvolvimento de tecnologia. Por exemplo, é dito que linguística é uma habilidade feminina e programação é puramente uma linguagem. Mas isso não é muito encarado como algo feminino. E aí tem toda a questão de como as imagens de gênero elas são usadas nas práticas tecnológicas. Na engenharia tem toda uma mítica de uma divisão entre o que seria um trabalho manual, que basicamente seria feito por um pedreiro, e o trabalho mental, que é o que seria feito pelo engenheiro. E a partir daí são criados diferentes exemplos de masculinidades separadas por classe. Então, como eu falei, né, o importante é estudar gênero em engenharia e não mulheres em engenharia, já que o sexo masculino também, já que o gênero masculino também é um gênero, como a própria tecnologia vai estar construindo essas diferenças de classe. Nos livros textos, é muito comum que os livros textos de ciência, os livros textos da tecnologia, os livros textos das ciências exatas, é muito comum que os problemas eles sejam reduzidos a questões meramente física e matemática, e onde não tem nenhuma emoção e não tem nenhum envolvimento com o contexto social. E o que, obviamente, é totalmente descolado da realidade, ajuda a criar pessoas que não estão pensando nos impactos sociais que vai ter, e, ao mesmo tempo, vai estar, como a gente já viu anteriormente, afastando mulheres que gostariam, e homens também, que gostariam de ver alguma função social para o seu trabalho. Existe toda uma questão do modelo do engenheiro, que é aquele homem que faz todo o trabalho sozinho, e isso é totalmente não condizente com a realidade, ninguém vai estar trabalhando sozinho o tempo inteiro. E tem a visão holística, né, que seria a questão do ver o todo, que é algo estereotipicamente considerado feminino, vai ser vantajosa na engenharia. Você olhar o todo é positivo. Fazendo sempre a ressalva, né, que a gente está aqui falando de feminino e masculino, a gente está usando os estereótipos de feminino e masculino. Porque não existe uma única mulher, né? A experiência de uma mulher branca é diferente da experiência de uma mulher negra, a experiência de uma mulher periférica é diferente de uma mulher que mora no centro e por aí vai. E, portanto, não existe um único jeito feminino de fazer engenharia e ressaltar, tipo, o que a mulher traz em engenharia é ressaltar o estereótipo. A questão que a gente está tentando fazer aqui é questionar o modelo de masculinidade da engenharia, em vez de só querer mais mulheres engenheiras. A Wendy Faulkner traz para a gente como a identificação com a tecnologia e o orgulho da competência tecnológica elas vão ser importantes na construção da identidade das pessoas que fazem engenharia. Então, é muito comum, sei lá, alguém deve ter um tio que sente muito orgulho de saber trocar algumas coisas, alguma coisa, como isso é importante para a construção da identidade dessa pessoa. Ok. Só que como a diversão que os engenheiros experimentam na engenharia pode servir como compensação por contribuir para sistemas de dominação e recompensa pela atuação em sistemas fragmentados. Ou seja, como o fato do cara se sentir orgulhoso por estar fazendo alguma coisa engenheira faz com que ele simplesmente não pense como, na verdade, ele está participando de um sistema de opressão, ao estar chefiando uma equipe que pode estar sendo um sistema de opressão, e como, na verdade, ele pode simplesmente não estar entendendo o que ele está fazendo, na verdade. Né? O conhecimento é tão fragmentado que a pessoa não tem acesso a tudo que ela própria está produzindo. E aí fica o questionamento, né? Quem é que realmente tem o poder sobre as tecnologias? Porque os engenheiros, eles frequentemente se queixam das imposições colocadas por quem comanda os negócios. E nem sempre quem produz a tecnologia é quem pode desfrutar delas. Então, o engenheiro, ele tende a se sentir poderoso por conseguir projetar, sei lá, uma lancha, mas dificilmente quem projeta a lancha vai ser quem vai estar andando na lancha. E tem toda a questão das diferentes masculinidades que são construídas com base em quem é que está usufruindo da tecnologia, ou quem é que está projetando a tecnologia, ou quem é que está construindo fisicamente a tecnologia. Né? A diferença entre o trabalho manual, para o trabalho mental e para simplesmente a pessoa que vai estar tendo acesso àquilo que foi produzido. E como todas essas são experiências de gênero e tudo isso são construções tecnológicas. E a tecnologia ela vai estar trazendo uma promessa de poder sobre a natureza e as emoções. É muito comum. Até um livro-texto que eu peguei para ler recentemente começa com essa frase. Né? Desde o início da humanidade, o homem quis controlar a natureza. Que homem, né? Quem é que está querendo controlar a natureza? Mas, por outro lado, essa promessa de poder sobre a natureza e sobre as emoções, isso pode ser bem interessante para quem não é ensinado a lidar com as emoções, que é justamente o clichê masculino. Então, como isso de você, em tese, o quão é importante para essa ideologia dominante, a gente manter a tecnologia, a engenharia, as ciências exatas como algo descolado de sentimento,
de modo a retroalimentar com uma construção de masculinidade que não está pensando nos próprios sentimentos e, ao mesmo tempo, descolado da sociedade para que essas pessoas que não têm acesso aos próprios sentimentos também não terem acesso a pensar uma construção diferente de sociedade. Eu acho que isso tudo é algo muito importante da gente trazer. A tecnologia, ela funciona como ligação entre pais e filhos, né? Acaba sendo um programa de pai e filho, ensinar a fazer as coisas. E tem a questão da homossocialidade, que é basicamente a tendência de homens conviverem com apenas homens, dentro das exatas, que vai estar fortalecendo os laços entre os engenheiros homens e contribuindo com a desistência das mulheres nas engenharias. Se você é uma mulher num ambiente onde só tem homem convivendo com homem, acaba sendo muito difícil você se impor lá, mesmo que você tente ser um dos caras. E aí, para o fechamento do artigo dela, né, ela vai estar trazendo que a tecnologia tem gênero, porque ela é majoritariamente feita por homens. Existem grandes divisões de trabalho por gênero na tecnologia. Os artefatos tecnológicos podem ter gênero, mas existe flexibilidade em seu uso. As imagens sociais da tecnologia são associadas à masculinidade hegemônica, então não é qualquer masculinidade, é a masculinidade hegemônica. É atribuído gênero ao conhecimento tecnológico. O gênero é uma parte fundamental da dimensão social da tecnologia, então não se pode entender tecnologia sem entender gênero, nem entender gênero sem entender tecnologia. Existe a necessidade de estudo sobre masculinidade e tecnologia e a importância de uma abordagem feminista na tecnologia para mudar as relações de gênero. Ela vai estar trazendo algumas estratégias feministas para a tecnologia. Primeiro, aumentar a habilidade técnica das mulheres para torná-las menos dependentes dos homens. Depois, atuar no processo de produção das novas tecnologias para dar voz aos grupos interessados e debater quais interesses têm que ser atendidos. Isso é muito importante, né? Justamente debater a quem está servindo a tecnologia, então trazer mais pessoas diferentes para discutir isso. A necessidade da criação de uma ética de cuidado na engenharia para pensar nos impactos possíveis da tecnologia durante o processo de design. E estimular a entrada de mulheres com abordagem feminista, né? Não apenas mulheres, mas mulheres com abordagens feministas em campos tecnológicos. Então, respondendo as perguntas, as mulheres elas são minorias nas ciências exatas e tecnológicas, varia com a área, mas na média sim. E por quê? Aí o porquê é uma lista enorme. Tem o próprio racismo, excluindo as mulheres negras, tem a questão da socialização diferente de meninos e meninas, tem as práticas pedagógicas excludentes nos cursos de engenharias, tem a divisão sexual do trabalho hierarquizada. Tem a falta de representatividade, gerando discriminação. Tem os diferentes capitais acadêmicos. Tem a representação masculina da tecnologia. Tem a falta de debate sobre gênero e sociedade nos currículos. Tem a discriminação no mercado de trabalho, onde menos credibilidade é dada às mulheres, o que gera menos contratações. Tem dificuldade de conciliar maternidade e tem os salários menores. Tem um ambiente de trabalho hostil para as mulheres, que sentem que não se encaixam. Tem uma herança histórica e colonizadora de exclusão da Europa e dos Estados Unidos. E o modo como o preconceito de gênero é transferido, junto com a cultura científica, para os países do sul global. Tem o não reconhecimento dos saberes tradicionais pela ciência. Tem a queda de prestígio em áreas científicas que são feminilizadas. Tem a falta de interesse da ciência em resolver os problemas sociais. Tem discriminação de gênero na cultura da ciência, tornando defeitos, características socialmente lidas como femininas, tipo cuidado, polidez, voz aguda, corpos menores. Tem a sobrecarga de trabalho emocional na academia, especialmente para mulheres negras. Tem a cultura científica dificultando as atividades de reprodução social. Tem a homossocialidade e tem a associação simbólica entre masculinidade, tecnologia e poder. Essa última parte ainda faltam 2 perguntas, mas é mais rapidinho, tá, gente? Não se desesperem, eu não vou ficar falando aqui para sempre. Mas é só para trazer um pouquinho a questão de por que a gente quer mais mulheres nas ciências exatas e tecnológicas. E eu gosto de começar essa parte com uma provocação, que é se você recomendaria para uma amiga sua que fizesse engenharia, sabendo que o ambiente pode ser bastante hostil. Trazer um pouquinho da Federici, né? Só falando que cada vez mais o feminismo operou em um quadro no qual o sistema, com seus objetivos, suas prioridades, suas ofertas de produtividade, não é questionado. E a discriminação sexual pode aparecer como um mau funcionamento de instituições que, de outra maneira, seriam perfeitas. Então, isso eu acho muito importante, a gente entender que o problema do feminismo não é colocar mais mulheres dentro de alguma instituição e achar que isso está resolvido. A questão é que as instituições elas estão com problemas como um todo. E a ausência de mulheres é um sintoma do problema da instituição. E não é só um problema que tem que ser resolvido.
trazendo mais um pouquinho da Federici, né, do ponto zero da revolução, um dos principais defeitos dos movimentos de mulheres tem sido a tendência de enfatizar demasiadamente o papel da consciência no contexto de mudança social, como se a escravidão fosse uma condição mental e a libertação pudesse ser alcançada por um ato de vontade. Trabalho não é libertação. Trabalhar em um sistema capitalista é exploração, e não há prazer, orgulho ou criatividade em ser explorado. Estou interessada em construir uma sociedade na qual a criatividade seja uma condição de massa, e não um presente reservado a poucos sortudos, mesmo que metade dele seja composto por mulheres. Também devemos decidir em que sentido queremos ser iguais aos homens, a menos que presumamos que os homens também estejam liberados. Esses não são textos que estão falando especificamente sobre ciência e tecnologia, mas eu acho que essas são reflexões que se aplicam muito bem à questão da ciência e tecnologia, né? Sempre lembrando que o problema da ciência e tecnologia não é que tem pouca mulher. O fato de ter pouca mulher é um sintoma de que há vários outros problemas na ciência e na tecnologia. A segunda provocação é se ter mais mulheres nas ciências exatas e tecnológicas melhoraria a situação das mulheres em geral. E aí eu trouxe 3 fotos de mulheres que claramente não estão ajudando apenas pelo fato de estarem lá. Tipo, a nossa cara ministra Damares, tipo, que vantagem a gente tem em ter essa mulher no Ministério das Mulheres. Essa moça aqui, cujo nome eu não sei, mas que vantagem a gente tem em ter mulher no exército norte-americano tacando bomba por aí. E o Que Horas Ela Volta, né, o filme, no qual uma mulher exercendo trabalhos domésticos para que outra mulher possa trabalhar. Então, que vantagem tem que a outra mulher possa ter acessado o mercado de trabalho formal quando tem uma mulher trabalhando em situação precarizada na própria casa, né? Então, essa questão do que vantagem a gente tem no avanço de algumas mulheres. Trazer um pouquinho aqui um trecho do Feminismo para os 99%, um manifesto, que vai estar basicamente falando que a grande mídia continua a equiparar o feminismo em si com o feminismo liberal. Vamos te oferecer uma solução, contudo, o feminismo liberal é parte do problema. Centrado no norte global, entre a camada gerencial profissional, ele está voltado para a imposição e a quebra do telhado de vidro. Dedicado a permitir que um pequeno número de mulheres privilegiadas escale a hierarquia corporativa e o escalão das Forças Armadas, esse feminismo propõe uma visão de igualdade baseada no mercado, que harmoniza perfeitamente com o entusiasmo corporativo vigente da diversidade. Embora condene a discriminação e defenda a liberdade de escolha, o feminismo liberal se recusa firmemente a tratar das restrições socioeconômicas que tornam a liberdade e o empoderamento impossível para a maioria das mulheres. Seu verdadeiro objetivo não é a igualdade, mas a meritocracia. Em vez de buscar abolir a hierarquia social, visa diversificá-la, empoderando mulheres talentosas para ascender ao topo. Ao tratar mulheres como um grupo subrepresentado, seus proponentes buscam garantir que algumas poucas almas privilegiadas alcancem cargos e salários iguais aos dos homens de sua própria classe. Por definição, as próprias beneficiárias são aquelas que já contam com consideráveis vantagens sociais, culturais e econômicas. Todas as demais permanecem no porão. Quando a gente fala de feminismo dentro das ciências exatas e tecnológicas, é muito comum cair no discurso do feminismo liberal. Então, eu sempre acho muito importante trazer essa discussão. Porque se a gente for falar de feminismo, especialmente nas ciências exatas e tecnológicas, sem falar de raça, sem falar de classe, o que a gente vai fazer com que algumas poucas mulheres brancas de classe média consigam ascender a cargos de gerência, muito bom para elas, mas que vantagem isso trouxe para as mulheres? Nenhuma. Trouxe vantagem para essas poucas mulheres específicas. E muitas vezes elas vão estar fazendo isso enquanto vai ter outra mulher mais pobre, geralmente negra, que vai estar na casa dela tendo que fazer os trabalhos que seriam dela, né? Tendo que fazer os trabalhos domésticos. Então, sempre lembrar, eu já falei, mas falar de novo, que não é que o problema seja que tem poucas mulheres nas ciências exatas e tecnológicas. O fato de ter poucas mulheres é um sintoma de um problema muito maior. E aí, né, uma outra provocação é se existe um jeito feminino de fazer ciência. Voltando para o Feminismo Mudou a Ciência, aquele livro da Londa, ela traz uma citação, né, que no interior do estudo de gênero da ciência, estou procurando também realizar um deslocamento da crítica abstrata para a tarefa mais positiva de indagar que mudanças úteis o feminismo trouxe à ciência. Já perguntamos tempo suficiente o que a ciência está fazendo de errado. Agora é tempo de ver o que os estudos de gênero podem oferecer na forma de novas perspectivas, novos projetos de pesquisa e prioridades.
Tem esse manual aqui que eu gosto de trazer, especialmente quando eu estou falando com a galera das exatas. É um manual desenvolvido por uma galera da União Europeia, pela própria Londa e uma outra pesquisadora, mas que basicamente ele vai estar trazendo o conceito de inovação de gênero. E é um manualzinho que vai estar falando sobre inovação de gênero, que basicamente seria como a gente pode levar em consideração a análise de gênero para trazer melhorias, para trazer inovações. Então, esse é um discurso que cola bastante, mesmo quando a gente está usando o feminismo liberal, e nesse caso eu não acho que é nocivo trazer, porque é basicamente pensar como levar sexo e gênero em consideração pode ser vantajoso para a própria ciência. E aí ele vai estar trazendo um manualzinho mesmo do que fazer. Então, trazendo um método para fazer análise de sexo e gênero em pesquisa e inovação. E basicamente vai ser dividido em várias etapas. E uma coisa que ele destaca é a importância da construção de uma equipe de trabalho. Porque o que acontece? Incluir mulheres e outras minorias sociais é importante por questão de justiça social. Então, é importante você contratar mulher, é importante você contratar pessoas negras, é importante você contratar pessoas com deficiência. Porém, se você colocar só um representante de um grupo minoritário, não garante nem justiça social, nem inovação. Porque, basicamente, você vai estar pegando uma pessoa para ser tipo um totem, né? A pessoa vai estar lá e ter que responder todas as questões relativas àquele assunto. E você vai estar deixando essa pessoa sobrecarregada e você só vai estar empregando uma pessoa em vez de estar empregando toda uma gama de pessoas. E é necessário treinamento para você aprender a levar sexo e gênero em consideração em pesquisa e inovação. Porque não é porque eu sou mulher que eu posso falar por todas as mulheres. E não é que um homem não seja capaz, eu espero que seja, na verdade, de estudar e conseguir levar em consideração sexo e gênero para fazer, quando ele for desenvolver alguma tecnologia. E esse treinamento justamente vai ser importante tanto para homens quanto para mulheres. E aí, só trazer, tem alguns exemplos que é citado no relatório que eu acho interessante trazer. Tem, por exemplo, aqui, esse aqui fala sobre representatividade de mulheres nas engenharias e a criação de microbicida para HIV. E qual é que era o desafio? O desafio é que as mulheres estão subrepresentadas na engenharia, né? Como a gente já viu, tem pouca mulher na engenharia, e que apesar de existirem várias iniciativas voltadas ao aumento do número de mulheres nas engenharias, poucas são focadas em como o objetivo da pesquisa vai estar afetando esse número. E aí, então, qual foi o método? O método foi repensar as prioridades dos resultados de pesquisa. Então, o que aconteceu? Teve lá um laboratório de física aplicada em engenharia mecânica que viu que aumentou muito o número de mulheres que estava lá quando surgiu uma pesquisa cujo objetivo era avaliar a mecânica dos fluidos. A mecânica dos fluidos é uma parte bem física, de um gel microbicida para HIV aplicado por mulheres. Ou seja, eles aplicaram um ramo da ciência que já existia, mas que geralmente é voltado para motores, voltado para outros tipos de escoamento, e, de repente, esse ramo da ciência foi usado para a criação do gel microbicida para HIV. E, de repente, várias mulheres se interessaram porque elas viram uma função social no que estava sendo feito. Então, o que foi observado? O que foi observado é que a mudança nas prioridades de pesquisa foi o que atraiu as mulheres para a engenharia mecânica, no caso do exemplo, uma pesquisa com aplicação direta na saúde humana, ou seja, você mudar a prioridade de pesquisa fez com que mais mulheres ingressassem. A aplicação na saúde foi também uma inovação para a própria mecânica dos fluidos, então atraiu mais mulheres e trouxe inovação para o campo de pesquisa, e a tecnologia desenvolvida pode ser usada por mulheres que não podem confiar em seus parceiros para usar camisinha, reduzindo assim a disseminação do HIV. A tecnologia mais legal foi criada, o campo de estudo foi ampliado e mais mulheres entraram. É isso que a gente quer, não só colocar mais mulheres para ficarem fazendo os mesmos papéis que sempre existiram. Tem outro exemplo aqui, eu não vou falar porque eu acho que eu já estou falando muito, mas aparente, eu já dei um mini curso só sobre essa parte de inovação de gênero na CPEX do ano passado e está disponível no YouTube. Se vocês quiserem, eu mando o link depois. Mas eu vou pular essa parte porque senão vai ficar muito longa a apresentação. Então, só para a parte de responder as perguntas, a gente quer mais mulheres nas ciências exatas e tecnológicas, a gente quer mais mulher com abordagem feminista e abordagem não feminismo liberal nas ciências exatas e tecnológicas, e, ao mesmo tempo, a gente também quer que mulheres, homens e pessoas não binárias aprendam e tenham a possibilidade de desenvolver tecnologias voltadas para todas as pessoas e não só para um grupo privilegiado. E por quê? Bom, primeiro porque incluir essas pessoas na justiça social, mas também porque a tecnologia reforça estereótipos de gênero, tanto dentro quanto fora das áreas tecnológicas, e esses estereótipos eles podem ser combatidos com o ingresso de mulheres como abordagem feminista. E, além disso, a abordagem feminista ela traz benefícios ao desenvolvimento da tecnologia e da sociedade.
E agora, né, pergunta... Marina. Oi? Só uma perguntinha aqui, para interromper um pouquinho e a gente dar uma entradinha a mais no que você está abordando. Você falou aí do feminismo não liberal. Você poderia explicar um pouquinho o que é o feminismo não liberal? Porque pode ser que alguém entenda, pode ser que alguém não entenda, e aí se você puder dar uma explicadinha o que é essa diferença desse feminismo liberal e o não liberal. Então, o feminismo liberal é aquele feminismo que a gente vê principalmente voltado em campanha de empresa ou então em marketing, que é basicamente tipo, empodere-se mulher, como se fosse possível você se empoderar sozinha e como se fosse algo que você pudesse fazer simplesmente da sua vontade pessoal. Então, é aquela ideia de que a mulher vai vencer sozinha, por fruto do próprio esforço, e que vai vencer passando se ela vai vencer pelo consumo, né? Então ela vence se ela comprar aquela marca de batom, e o fato de ter uma mulher que virou CEO de uma grande empresa é uma grande vitória para todas as mulheres, e o fato de ter uma mulher que chegou a um grande cargo do exército é uma grande vitória para todas as mulheres. Esse seria o feminismo liberal, é achar que a vitória, é achar que o avanço é um avanço individual, achar que o avanço individual vai resolver todos os problemas, e achar que também que o avanço individual ele depende individualmente de você mesma. É a noção de que é uma coisa que você pode fazer sozinho. E quando a gente está falando de feminismo não liberal, na verdade existem várias outras correntes do feminismo, tá? Não existe uma corrente do feminismo que seria o feminismo não liberal, mas, por exemplo, quando a gente vai falar de feminismo interseccional, seria um feminismo que levaria em consideração não apenas o gênero, mas entender que as mulheres são diferentes. Então, entender que uma mulher branca é diferente de uma mulher negra e que as vivências dessas mulheres são diferentes. Entender que uma mulher pobre sofre dificuldades distintas que uma mulher rica sofre e entender que isso tudo se interrelaciona e que como isso pode ser diferente e para que as mulheres possam ascender socialmente. Existe também, por exemplo, o feminismo marxista, que vai utilizar a abordagem marxista para pensar no feminismo, então vai trazer além da questão das mulheres, trazer muito atrelado a questão de classe. E existem várias outras correntes do feminismo, que cada uma com as suas particularidades, todas com algumas áreas de convergência também, né? Por exemplo, todas vão se colocar contra a violência contra as mulheres, todas vão se colocar a favor do avanço das mulheres no geral, mas o que vai estar mudando é o modo como isso vai estar sendo feito e quais são os objetivos que isso vai estar sendo feito. Difícil entender? Obrigada. Ai, de nada. Eu tô acabando, eu juro que eu tô acabando, tá, gente? Hoje tem uma apresentação longa, eu não quero ficar enchendo vocês para sempre. Mas só para terminar, né, como levar os feminismos às ciências exatas e tecnológicas. E aí tem aqui mais um textinho que eu não vou ler porque vai ficar muito longo, mas é só para finalizar, respondendo as perguntas, né? Como ter mais mulheres feministas nas ciências exatas? Primeiro, a questão estudando feminismo. Segundo, estudando relações raciais, racismo e branquitude. Pois, entendendo que o feminismo liberal não vai resolver as desigualdades de gênero, aumentando a habilidade técnica das mulheres, oferecendo treinamento sobre análise de sexo e gênero em tecnologia, estudando outras causas da baixa presença feminina nas ciências exatas e tecnológicas e trabalhando para combatê-las. E aí, voltando justamente para aquelas causas e pensando como é que a gente pode combater cada uma delas. Se racismo é um problema, a gente precisa ter sempre atitudes antirracistas, ter sempre estudos antirracistas e sempre agir nesse sentido. Se a socialização diferente entre meninos e meninas é um problema, a gente precisa que essas crianças sejam ensinadas desde pequenas que elas podem ser o que elas quiserem, trabalhar como elas quiserem. Se as práticas pedagógicas do curso de engenharia são excludentes, a gente precisa que elas não sejam, né? A gente precisa de práticas includentes. Se existe uma divisão sexual do trabalho que está hierarquizada, a gente precisa acabar com essas hierarquias. Se existe uma falta de representatividade que está gerando discriminação, a gente precisa ter mais representatividade, a gente precisa ver mais mulheres, especialmente mais mulheres negras em cargos de chefia. Se existe a questão dos capitais acadêmicos, a gente precisa que isso seja menos importante. Se a tecnologia é representada como masculina, a gente precisa acabar com essa representação. Se falta esse debate sobre gênero e sociedade nos currículos, a gente precisa trazer esse debate. Se existe discriminação no mercado de trabalho, a gente precisa lutar contra ela. Se o ambiente de trabalho é hostil para as mulheres, que significa que não se encaixam, a gente precisa combater isso. Se a gente é colonizado e está trazendo essa herança histórica de exclusão, a gente precisa decolonizar.
Então, se existe esse preconceito de gênero sendo transferido junto com a cultura científica, a gente precisa lutar contra isso. Se os saberes tradicionais não são reconhecidos pela ciência, a gente precisa reconhecer esses saberes. Se as áreas que são feminilizadas científicas têm queda de prestígio, a gente precisa combater isso. Se a ciência não tem interesse em resolver problema social, a gente precisa que tenha. E se, assim, se existe discriminação de gênero na cultura da ciência, que está tornando defeitos, características socialmente lidas como femininas, a gente precisa combater isso. Se tem a questão da sobrecarga de trabalho emocional na academia, especialmente para mulheres negras, isso também precisa ser combatido. E se a cultura científica está dificultando as atividades de reprodução social, a gente precisa combater essa cultura científica e a gente precisa entender que a reprodução social faz parte da sociedade e precisa mudar toda essa cultura científica para que isso seja incluído. Se a homossexualidade é um problema, a gente precisa que as decisões sejam tomadas abertamente, não por um grupinho de homens no canto. E, por fim, se tem toda essa associação simbólica entre masculinidade, tecnologia e poder, a gente precisa trabalhar para entender melhor essa associação e tentar desassociar. E, finalmente, acabamos. Eu falei que estava acabando, gente. Eu sei que foi longo, mas agora a gente pode conversar com mais calma. Obrigada pelos sobreviventes. Obrigada, Marina, pela apresentação bela, belíssima mesmo.